Um bebê que pode não ser o príncipe. Um príncipe morto que continua concorrendo ao trono dentro do corpo de outro homem. E um herdeiro envenenado que acredita que morrer pode transformá-lo numa arma eterna de Kakin. Hunter x Hunter voltou e, em apenas 3 capítulos, converteu identidade, morte e lealdade em regras de combate. Mas como essas 3 bombas chegam juntas à lei marcial? É isso que a gente vai organizar agora. Antes de continuar, fica o aviso. Este vídeo tem spoilers completos dos capítulos 411, 412 e 413. O recorte termina na publicação oficial de 12 de julho de 2026. Primeiro vem a manobra de Kurapika com o óbulo. Depois vem o segredo de Hulkenberg e também o plano de Furikov para o príncipe Benjamin. O capítulo 411 volta algumas horas na cronologia. Hulkenberg já tomou o corpo de Balsamilco, mas Benjamin ainda acredita estar falando com o próprio capitão. Usando essa identidade, Hulkenberg informa o trajeto do funeral que levará seu antigo corpo até o primeiro nível. A ironia é perfeita. Ele organiza a cerimônia da própria morte enquanto permanece vivo, escondido na pessoa encarregada de eliminá-lo. Só que nem Kurapika sabe dessa troca. Na sala 1014, Kurapika amplia as aulas de Nen. Ele promete despertar iniciantes em 2 semanas e abre vagas extras para príncipes aliados. Parece treinamento, mas funciona como escudo diplomático. Quanto mais facções observam a sala, mais caro fica atacar o óbulo sem testemunhas. O problema é que Sarah Hell entra disfarçada entre os participantes. Ela pertence ao grupo de maldições de Camila e procura distância, contato, ou um objeto usado pelo bebê para reduzir o tempo do assassinato. Então Kurapika faz o movimento mais perigoso da aula. Diante dos guardas de várias facções, ele afirma que o óbulo não é elegível para a guerra de sucessão. A declaração tenta retirar o prêmio das costas do bebê sem abandonar a proteção da sala. Só que uma frase desse tamanho precisa sobreviver a especialistas em Nen, soldados desconfiados e assassinos procurando contradições. O capítulo termina no rosto de 8, acordada e assustada, porque a explicação envolve um segredo que ela já carregava. O capítulo 412 mostra como Kurapika chegou lá. 8 nega qualquer relação com Beyond Netero e aceita ser testada. A pista aparece na língua de Kakin. Certas terminações mudam conforme o gênero. E uma correção permite perceber que 8 dizia a verdade sem contar a história inteira. O bebê na sala 1014 é o filho de sua irmã. A filha verdadeira de 8 está com essa irmã, em um lugar que nem a rainha conhece. Isso torna a criança visível e inelegível, mas não apaga o 14º participante. Se a filha de 8 ainda existe, o ritual pode continuar reconhecendo alguém escondido fora da sala. Por isso, os guardas ligados a Benjamin e Jangley não recuam. A jogada de Kurapika reduz uma ameaça imediata, mas também anuncia ao navio inteiro que existe uma peça faltando. E Sarah Hell ainda pode usar uma maldição para testar se o alvo, ou um exorcista, continuam por perto. É aqui que o capítulo abre outra frente. Beyond Netero recebe uma montanha de documentos jurídicos. Processos ligados à viagem foram encerrados por acordo. Mais de 1000 ações apresentadas por ele foram rejeitadas. E reformas sobre igualdade perante a lei entram no tabuleiro. Beyond continua preso, mas sua influência passa por filhos, maldições e agora pelo próprio sistema de Kakin. A leitura muda. A cela nunca foi o limite real desse personagem. No capítulo 413, o caixão de Hulkenberg chega à árvore de Kakin. O corpo está morto, mas a chama ligada à vida do príncipe continua acesa. Para o ritual, isso basta. Hulkenberg permanece elegível, enquanto sua consciência ocupa Balsamilco. A confirmação abre uma vantagem e um risco. Ele pode se aproximar de Benjamin usando um rosto confiável, mas ainda precisa descobrir quanto controle possui quando 2 consciências dividem o mesmo corpo. Benjamin, por outro lado, percebe os sintomas da TSK-17 e identifica o único homem que poderia tê-lo contaminado naquele intervalo, Furikov. O soldado admite tudo, mas nega a traição. Ele revela ser um dos filhos de Beyond e carregar uma maldição que seria ativada depois de sua morte. A rainha Unma teria exigido que ele usasse a arma contra Benjamin em 48 horas. Furikov obedeceu à ordem, mas inverteu o objetivo. O plano é matar Benjamin
antes que a maldição de Beyond seja disparada. Assim, segundo Furikov, a maldição voltaria contra o próprio sacrifício, e a besta espiritual guardiã do príncipe preservaria sua habilidade. Combo Master, o poder de Furikov, analisa outra habilidade por contato acumulado e produz equipamento para destruí-la ou reforçá-la. Benjamin interpreta isso como um caminho para abandonar o corpo e virar uma entidade protetora de Kakin. Mas atenção, isso ainda é um plano, não é um fato consumado. Em vez de executar Furikov, Benjamin reconhece a devoção do subordinado e dá a ordem que já conhecíamos pelo final do bloco anterior. Preparativos às 14 horas, lei marcial às 14h15. No primeiro nível, guardas militares sem vínculo real são os alvos imediatos. A Associação Hunter deve ser poupada nesse primeiro movimento. Benjamin também quer reunir os príncipes sob seu controle. O relógio deixa de medir suspense e passa a medir uma tomada de poder. Percebe o desenho? O Obul separa identidade visível de identidade legal. Haukenberg separa corpo morto de consciência participante. Benjamin tenta separar morte física de função política. Nos três casos, nem não é apenas energia. É contrato, interpretação e custo. Essa é a leitura que organiza o retorno de Hunter x Hunter. Togashi ainda não entrega uma grande luta, porque o golpe decisivo acontece antes, no momento em que alguém encontra uma brecha na regra. Agora entra uma teoria que apareceu nas discussões de leitores, não uma confirmação. Furikov pode ter contado a Benjamin uma verdade incompleta. Se o objetivo era salvá-lo, por que esperar os sintomas aparecerem para explicar o plano? A fala oferece exatamente o que Benjamin quer ouvir: morrer não como vítima, mas como protetor eterno de Kakin. Isso não prova traição. Só sugere que o veneno talvez seja também um relógio, feito para empurrar Benjamin à lei marcial no momento escolhido por Unma e Beyond. Furikov pode estar protegendo o príncipe, mas também pode estar usando a lealdade dele para reduzir suas opções. Outra teoria que circula entre leitores parte de uma coincidência difícil de ignorar. O capítulo revela a troca de Obul e logo depois corta para Beyond recebendo reformas sobre igualdade perante a lei. Pode ser apenas um paralelo temático, mas a disputa talvez não dependa somente de sangue, e sim de quem Kakin reconhece oficialmente como filho da rainha e participante do ritual. Se Beyond consegue mexer nessa definição, a filha escondida de 8 pode continuar dentro do jogo, enquanto o bebê visível vira uma peça sem título. Nesse caso, Kurapika não encerrou a caçada. Ele obrigou o sistema a mostrar quem está procurando. Uma terceira possibilidade conecta o Obul a Haukenberg. O corpo dele morreu, mas a chama continua porque a consciência está em Balsamilco. Isso sugere que o ritual acompanha algo além da aparência física. Talvez acompanhe a combinação de identidade, consciência e reconhecimento político. Se for assim, o Obul pode estar longe da sala 1014 e ainda contar como participante. E o inverso também pode acontecer. Um corpo tratado como príncipe pode não valer nada para a urna. Os dois mistérios parecem separados, mas podem estar preparando a mesma resposta sobre o que Kakin entende como uma pessoa. Até o capítulo 413, nada disso terminou. A filha de 8 continua desaparecida. Haukenberg ainda testa os limites da troca de corpos. Furikov pode estar sendo leal ou conduzindo Benjamin para uma armadilha. E Beyond pode estar mudando as regras ou apenas abrindo outra frente. As teorias mais fortes não dizem quem vai vencer. Elas apontam para uma pergunta: quem o ritual reconhece quando corpo, nome e vontade deixam de ocupar o mesmo lugar? O retorno não resolveu a guerra de sucessão. Ele mostrou por que a guerra já começou, mesmo antes do primeiro disparo.